A partir de agora, então, 00:44 pelo horário de Brasília. Dou boas-vindas a você que pela tela da Band também nos acompanha por aqui. Seguimos simultaneamente aqui Band e Band News TV pelos próximos 15 minutos. Eu, Felipe Vieira, Eduardo Castro, nossos convidados aqui. A gente está com a Deusi Ciocari, Denilde, Rafael Cortez, todos eles fazendo análise desse novo momento aí. Afinal de contas, temos Lula eleito presidente do país pela terceira vez, comemorando na Avenida Paulista. A gente vai para lá agora, inclusive com o Rodrigo Hidalgo, nosso repórter que estava na Avenida Paulista, onde Lula já deu um discurso ali para os seus apoiadores por mais de 30 minutos. Hidalgo, boa noite para você. Quais as informações por aí? Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Exatamente, a festa continua aqui na Avenida Paulista. É grande número de apoiadores do presidente eleito por aqui, que ainda continuam shows acontecendo, cantores e cantoras. Lula falou ao lado de aliados, disse que a vitória é de todos que amam a democracia e querem o país mais justo. Afirmou que a vitória não é dele, mas dos brasileiros que amam a democracia. Em seu discurso, ele disse que essa foi a sua vitória mais consagradora. Se emocionou ao falar novamente sobre o seu principal compromisso, o combate à fome e à miséria. Disse estar preocupado por não ter a confirmação que o governo atual facilitará a transição. Lula ressaltou que terá 2 meses para montar o governo e demonstrou preocupação ao falar sobre o processo de transição. Disse que vai valorizar a cultura e a educação, que vão voltar a ser forte no país. Até agora ele disse que não recebeu o telefonema do presidente Jair Bolsonaro para reconhecer a derrota e parabenizar pela vitória. Afirmou que vai descansar por cerca de 2 dias antes de começar a pensar em montar o seu governo. A festa aqui na Paulista não tem hora para acabar. Já houve uma diminuição do número de pessoas, mas ainda é grande o número de aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por aqui. Obrigada, Hidalgo. E também lá na Paulista, mas em outro ponto aqui, dividindo tela com o Rodrigo Hidalgo, a gente tem Felipe Peixoto também. Boa noite para você, Felipe. Boa noite, Paula. Olha, eu cheguei aqui pouco início da tarde, né? Logo depois que Lula fez a virada em Bolsonaro na contagem dos votos. E foi nesse momento que eles liberaram a Paulista para os festejos dos eleitores. Então os carros não puderam mais passar. No início foi um trecho pequeno, depois foi ampliando. Até umas 9 da noite estava chegando muita gente. E a partir desse horário começaram a dispersar. E é o que a gente está vendo na sua maioria agora. O pessoal já está indo embora, principalmente depois do discurso do presidente Lula. Muita gente indo para casa, tem a limitação, claro, do transporte público, todas as linhas de metrô já estão fechadas, isso dificulta bastante o retorno para casa, né? Tem que depender ou de um ônibus noturno ou então de pagar um carro por aplicativo, que fica um pouco mais complicado. Então o eleitor realmente, o grande número de eleitores que tinha aqui na noite já reduziu bastante. As pessoas já estão deixando a Avenida Paulista, os próprios agentes de trânsito já estão cuidando para daqui a pouco poder fazer uma liberação parcial da Avenida Paulista durante a madrugada. Mas tudo transcorreu com certa normalidade, eu não vi nenhuma animosidade entre os eleitores, não vi, por exemplo, eleitores de outra linha, por exemplo, apoiadores de Jair Bolsonaro e em algum tipo de briga. Realmente me pareceu bem tranquilo, inclusive eu vi as cores verde e amarela, mas dos próprios eleitores de Lula, que trouxeram bastante a bandeira do Brasil aqui presente e falaram muito em pacificação. Os eleitores que eu conversei aqui disseram que querem um país mais pacificado e menos dividido, que foi exatamente o que as urnas disseram. Pelo menos agora os eleitores acreditam que esse novo presidente, que Lula, vai conseguir pacificar. Foi o que eu ouvi aqui nas ruas, na Avenida Paulista. Ainda bem que hoje tivemos, né, Felipe? Obrigada, viu, pelas informações. Ainda bem que tivemos aí um dia mais tranquilo hoje, porque ontem essa região da Avenida Paulista teve até cena de tiroteio. Então é muito bom que a gente tenha essa informação de que hoje o clima tenha sido bem mais pacífico. As imagens, então, lá da Paulista agora. Felipe falou que está diminuindo a movimentação. Mas festa continua. A gente tem que lembrar que 12 estados brasileiros também estavam com o segundo turno para o governo do estado. Então a gente vai fazer um giro aqui para dar aquela atualizada também para todo mundo que está chegando agora, para o pessoal da Band que está chegando agora, para o pessoal do Band News TV que de repente estava antes na rua e está agora. Vamos fazer esse giro então para ver como é que são os resultados para vocês. Vamos começar. 12 estados em que tiveram segundo turno para governos. A gente vai começar por onde?
Vamos começar por Alagoas, vamos começar pelo Nordeste do país, então. A gente teve Paulo Dantas, do MDB, reeleito o governador de Alagoas. Vamos continuar agora, a gente vai para o Norte, para Amazonas. Amazonas, a gente teve o Wilson Lima sendo reeleito, né? O governador do Amazonas, a gente já está com a tarja atualizada no mapa que a gente ainda não atualizou, mas vai atualizar para você. Lembrando que, inclusive, o Wilson Lima, a gente até comentou por aqui, ele estava sempre aparecendo aí, agora sim, ó. Em primeiro lugar, reeleito o Wilson Lima da União Brasil. Agora a gente vai para a Bahia, vamos sair do norte para o nordeste do país também. A gente teve na Bahia Jerônimo, do PT, sendo eleito, estava acirrada aí com essa disputa com a ACM Neto. Jerônimo, do Partido dos Trabalhadores, ganhou lá na Bahia, no estado da Bahia. Agora a gente vai para o centro-oeste do país, para o estado do Mato Grosso do Sul, que foi o primeiro a ter o nome aí de Eduardo Redel, do PSDB, como o governador eleito neste segundo turno. Agora vamos continuar girando. Para onde é que a gente vai agora? Deixa eu ver. Espírito Santo, sudeste do país agora. A gente teve Renato Casagrande, reeleito governador do Espírito Santo, candidato do PSB. Vamos para o próximo agora, Pernambuco. A gente volta lá para o nordeste do Brasil, com Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, que foi eleita. Também tínhamos uma disputa aí acirrada entre duas mulheres, ainda mais no cenário nacional nos últimas semanas, nos últimos dias. Paraíba agora, na tela, para a gente ver o resultado por lá também, agora fazendo giro pelos governadores que foram eleitos nos 12 estados que tinham o segundo turno, tá? Lá na Paraíba, a gente teve João Azevedo sendo reeleito governador do estado. João Azevedo, que é do PSB. Rio Grande do Sul, agora a gente vai para o sul do país. Aquela discussão é reeleito ou não é? É reeleito, está todo mundo dizendo que sim. Eduardo Leite, do PSDB, então, e pela primeira vez, então, a gente tendo um governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. Claro que a gente lembra que Eduardo Leite não está neste momento sendo governador, porque ele abdicou aí do seu cargo no início do ano para concorrer com Dória nas prévias do PSDB para a candidatura à presidência da República. A virada que a gente teve de Leite, que quase não foi para o segundo turno, inclusive. Vamos continuar girando agora para ver Rondônia. Vamos para Rondônia agora, quando a gente fala de norte do país também. A gente teve mais uma reeleição. Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, foi reeleito governador de Rondônia. Continuar mais, Santa Catarina. A gente volta agora para o sul do país, os dois estados do sul que tinham ainda o segundo turno de governador. A gente teve em Santa Catarina Jorginho Melo, do PL, sendo eleito e seguindo ali toda a tendência que em Santa Catarina ganhou também o presidente, atual ainda presidente Jair Bolsonaro, por lá ganhou. Agora a gente volta para o sudeste. São Paulo. E em São Paulo a gente teve Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sendo eleito e vencendo de Fernando Haddad. E a gente encerra aí esse giro com o Sergipe, com o nordeste do país, encerrando pelos 12 locais em que a gente teve segundo turno. Fábio, do PSD, sendo eleito governador de Sergipe. Então a gente teve em 12 estados, a gente teve o segundo turno também para governador do estado. Então esses nomes aí que foram eleitos agora na sua tela para você. Vamos agora, então... Só que interessante aqui, Manato, Capitão Contar, Marcos Rogério, Onyx Lorenzoni e só, esses serão bolsonaristas convictos que perderam hoje. Dos bolsonaristas convictos que ganharam, Jorginho Melo em Santa Catarina e também Tarcísio de Freitas em São Paulo. É uma diferença com relação àquilo que tivemos no primeiro turno em termos de decisões dos governos estaduais. Acho que em alguma medida reflete essa dificuldade que o presidente Bolsonaro teve no plano nacional e reproduz isso nos estados. O segundo turno, em tese, é aquele que tem capacidade de agregar apoio diferente do que, digamos, a sua órbita natural. E o presidente Bolsonaro, por definição, pela própria maneira de lidar com o político, tem mais dificuldade. Alguns nomes que representam esse projeto nos estados, eventualmente sofreram de alguma coisa parecida e aí acabaram perdendo no segundo turno.
E a gente teve até, por exemplo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, que ganhou aqui no estado de São Paulo, já falando que vai querer fazer um governo alinhado com o presidente eleito Lula. No primeiro turno, que a gente teve em Minas Gerais, Romeu Zema sendo reeleito, e que apoiou o presidente Bolsonaro, também já fazendo um discurso de alinhamento. Então a gente já vê mesmo esses lados que apoiaram o atual presidente já tentando se alinhar e alinhar os seus estados agora com o presidente eleito Lula, né? Porque acho que aqui também há um pragmatismo, né? Você precisa viabilizar... Cá entre nós, né? E viabilizar projetos importantes. Então, e o Lula já avisou que vai fazer uma grande reunião com os governadores eleitos e reeleitos no início do mandato. Então, acho que também tem essa parte de olhar e falar assim, agora é o momento também de compor para conseguir recursos do governo federal. Estou vendo aqui também uma outra conta. Foi a 15ª eleição seguida na América Latina em que o titular do cargo não ganha, a oposição vence. E, independentemente de posicionamento político. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento a onda é mais vermelha do que azul no continente, quando a gente olha ele inteiro, né? E aí... Aquilo que a gente vivia falando, né, desde o início da eleição, respeite-se o resultado das urnas, né? Foi por pouco, mas um lado venceu, e é isso. Início de transição, Lula tem que apontar a equipe econômica já rapidamente para acalmar mercado, para sinalizar para os parceiros estrangeiros como vai ser a política econômica. Essa é uma prioridade ou ele tem tempo para pegar e fazer isso com calma lá na frente? Acho que não, acho que, enfim, a gente até pode falar mais do ponto de vista das relações internacionais, mas mesmo no plano doméstico, a agenda econômica, ela tem uma diferença, né? A gente já falou aqui, não tem orçamento de 23, né? Então o Lula não vai conseguir pensar a questão orçamentária sem ter um time econômico já formado, né? Em parte porque quanto mais for essa percepção de insegurança nesse período de transição, maior o tamanho do pepino que ele vai ter que lidar no início do mandato. Então isso é uma condição imperativa, acho que a fala dele já dá um pouco o gancho. Eu tenho pouquíssimo tempo para montar a equipe e não vai ser diferente na área econômica. Qual a análise de vocês? Discurso de Lula e bolsonarismo tão presente com essa, que foi a eleição mais acirrada que a gente tem, para os próximos 4 anos aí de Lula eleito? Pela terceira vez presidente do país. Acho que ele vai ter aí um pouco que a gente já falou, mas uma dificuldade, né, de ter que... Acho que o primeiro passo é pacificar o país, de fato, né, conseguir fazer com que você construa aí uma coalizão ampla e que consiga trazer respostas. Acho que a questão econômica ela é central. Há uma pressão internacional também para saber para onde o país vai, e aí investidores, não é só os governos, mas toda a questão de investimento também é importante, e ter que lidar com demandas que vão vir das suas bases, né? A gente não esquecer que também tem a própria esquerda que vai trazer demandas. Então, equilibrar esse jogo entre ser pragmático, responder às demandas internacionais e do mercado e das suas próprias apoiadores, tem aí um momento de grande desafio para o presidente Lula agora nesse novo mandato. Deise? Eu penso que tem um ponto central para a gente pensar, assim, a esquerda vai ter que se reinventar e encontrar um novo líder para que seja representada. No outro ponto, a direita, ela consegue no bolsonarismo o representante das suas massas, que o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu ser e nenhum outro líder de direita conseguiu. E quem é o Bolsonaro. Então a direita já encontrou seu representante e estendeu esses representantes no Congresso. Agora é a esquerda que precisa fazer esse papel. Senhoras, senhores, muito obrigado pelas últimas 8 horas. Estivemos aqui acompanhando o resultado e ao longo de todo o dia com os nossos colegas no Band News e na Band. Uma boa noite a todos. Boa noite. Principalmente aqueles que nos acompanharam em casa, Felipe, Paula, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estiverem em casa. Temos um presidente eleito, ele teve 60 milhões de votos. Que a partir de 1º de janeiro ele seja o melhor presidente da história do Brasil. Como daqui 4 anos, também 1º de janeiro, nós vamos torcer a mesma coisa pelo próximo. Muito obrigado.
Boa madrugada. Até a próxima. Boa noite. A gente segue no Band News TV com a programação do Band News TV. A Band com a programação dela também. A gente agradece a todos pela audiência. Agora é tranquilidade e amanhã tudo novo de novo.